Boa noite, Linha Agulha. Fala seu nome aqui, querida. Seja muito bem-vinda. Estamos hoje começando um ciclo de lives maravilhosas sobre mulheres que correm com os lobos e homeopatia, como a gente pode integrar a nossa mulher, nosso lado sombra, o nosso lado luz. Bem-vinda, Graça. Seja muito bem-vinda. Vou colocar aqui uma música para vocês, para a gente já começar na mais alta energia de alegria, tá? Queria que vocês pensassem o que é essa música. Bem-vinda, Mirna, paciente querida. Elizabeth, do interior de São Paulo. Quem quiser pode deixar de onde fala, tá? Vou colocar uma música aqui para a gente refletir sobre o feminino. Bem-vinda, Li. Bem-vinda, Fernanda. Quizás. Bem-vinda, Marina. Giovana de Sacramento. Bem-vinda. Queria que vocês sentissem essa música para o coração ir chegando. Bem-vinda, Alessandra querida. Quem puder mandar para uma pessoa amiga, para chegarmos em mais corações. E assim passam os dias e eu desesperando e tu contestando. Quizás. Essa música, ela é um bolero delicioso e eu quero começar com essa música dizendo quizás. Quizás é a palavra que define muito as mulheres, né? Às vezes a gente tem que dizer talvez, né? E talvez por que a gente diz, né? Porque muitas vezes a gente precisa ser forte, muitas vezes a gente precisa ser mais leve e assim a gente segue com muita alegria, escolhendo todos os dias o tipo de mulher que a gente quer ser e honrando todas as nossas versões anteriores. Isso é muito importante, tá? Primeira coisa que eu queria contar para vocês, né, que essa live vai ser um ciclo de lives. Então a minha intenção é passar um pouco por cada capítulo, tá? E aí depois a gente vai seguindo de outras formas, talvez até com algum encontro. Vocês estão me ouvindo bem? Depois me mandem aí, por favor, se estão me ouvindo. Vamos falar o que é essa mulher selvagem e como a gente pode conectar com ela. Acho que agora vai melhorar que eu mudei aqui a internet, tá? Na Brasil Paralelo, optamos por um caminho arriscado. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente for... Eu queria falar antes um pouquinho sobre o porquê eu escolhi esse livro. Esse livro é um tratado para quem quer estudar sobre feminino. Ele é por Clarissa Pinkola Estes. O que é a história de Clarissa Pinkola Estes, né? Clarissa, ela é psicanalista e psicóloga. Ela lançou esse livro em mais ou menos 92. E uma das coisas que foi bem interessante, né, com o lançamento desse livro, foi a forma dela escrever esse livro. É um livro extremamente poético, extremamente psicanalítico, né? Assim, é um livro que tem um acesso muito profundo ao que é profundo em nós mesmos. E é um livro muito simbólico. Então, quando eu lancei, né, no Instagram, vou estudar sobre esse livro, muitas mulheres me procuraram dizendo... esse livro é um livro difícil, é um livro que eu estou adiando de ler. E aí existem vários mecanismos, né, que o nosso corpo, que a nossa energia, que o nosso subconsciente vai trazendo para a gente não ler aquilo que a gente precisa ler, né? Quando a pessoa quer só ler assim, passando pelas letras, mas não fazendo contato consigo, muitas vezes ela não consegue continuar nesse livro, tá? Então, uma grande questão que a gente precisa lembrar com essa escrita poética é que ela vai entrando nos níveis que precisam entrar dos nossos níveis de consciência.
Então, às vezes você vai ler esse livro é um livro de poder que a gente fala. O que é isso? É um livro que vai acessando muitos níveis de consciência profundos da gente, e aí, às vezes numa época a gente entende algo, em outra época a gente entende outro algo, e tá tudo certo, né? Então, vamos sempre continuando a leitura. Você pode ler de duas formas. Você pode ler de uma forma mais objetiva, de uma forma mais externa, como se fosse uma contação de histórias, ou você pode ler de uma forma mais internalizada, se colocando no lugar, né, dos personagens, que é um lugar muito poderoso a gente ler dessa forma, porque a gente vai entendendo, né, qual parte minha está em cada um dos personagens, tá? Eu tenho um profundo amor por esse livro, porque meu pai deu esse livro há muitos anos para minha mãe, e minha mãe guardou na estante para dar pra gente depois, enquanto a gente fosse já mulher, né? E dessa forma eu fiz. Em um segundo momento, eu comprei um livro para mim, e para mim foi muito simbólico. Isso, exatamente, Alessandra. Às vezes a gente desiste, e eu passei por esse processo também, tá? Assim, eu quero contar isso aqui. Eu, por exemplo, no primeiro conto, que é o conto do Barba Azul, eu fiquei anos parada nesse conto, e esse conto, a primeira vez que eu li, me tocou muito, sabe? Mas mesmo assim, depois eu consegui, né, ler assim. E quando a gente se abre para esse livro, a gente pode ter sonhos muito profundos, reencontros com partes nossas perdidas, tá? Então é bem, bem legal. Então depois, né, eu comprei o meu livro, e aí foi muito interessante que eu comprei numa rodoviária super, assim, agitada, e ali foi um encontro muito importante para mim, de dizer para mim mesma que eu teria o passaporte da minha própria liberdade. Inclusive a dedicatória que eu coloquei para mim mesma. O que significa os lobos, né? Quando a gente começa a estudar. Então vamos ao título. Quando a gente fala dos lobos, poderia ser os pássaros, porque a gente poderia falar sobre a liberdade. Poderia ser os ursos, que ela até no meio do livro ela fala sobre o urso ser uma forma de conectar o feminino e o masculino, mas os lobos, ele tem uma comunicação muito profunda com o inconsciente da mulher, que é uma alta percepção da vida e dos outros. O lobo sabe brincar e o lobo sabe a devoção. Então, essas três características do lobo são muito bonitas e muito importantes para a gente conectar com essa mulher selvagem, com essa mulher que quer lidar com a vida de uma forma mais leve, mais profunda, mais verdadeira, tá? Então, a gente olhar para esse lobo interior, tá? Eu vou me permitir ler uns pedacinhos para vocês, para a gente ser fiel ao texto original. E aí hoje eu vou ficar um pouquinho na introdução, e a gente podem ir perguntando, tá? Assim, aqui é um movimento da gente ter bastante leveza. Então, o que significa essa mulher selvagem, né? Essa mulher que ela diz que tem vários nomes por vários locais, e uma das coisas que é muito, muito legal que ela usa, que é Alá que sabe, essa mulher que sabe de tudo. Quando a gente pensa nessa mulher que sabe, e tem uma voz, tem uma intuição profunda dentro do nosso coração, não é aquela sabidona, sabe aquela parte em nós que fala assim, precisa não, eu já sei. Não é esse lugar. É um lugar de uma profunda sabedoria, quando a gente consegue ouvir essa voz. Sabe esse lugar que a gente fala assim, eu acho que é por aqui. E a gente segue, e quando a gente paga o preço de realmente ir para aquele caminho que a gente sabe, a gente se dá bem. Então, é nesse lugar que é a lá que sabe, a que sabe de tudo, mas sem ser a sabidona. Quando a gente fala desse arquétipo da mulher que sabe, não é necessariamente essa mulher domesticada, intelectualizada, do arquétipo da puta, ou da madre, ou da que é impulsiva, tá? Aqui quando a gente fala de instinto, a gente não tá falando de impulsividade. A gente tá falando dessa conexão com a própria natureza. Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente quer trazer aqui na live, tá? Então, quando eu me conecto com aquilo que é o mais importante,
qual é o meu fôlego? Quais são as minhas verdades? Quais são os meus anseios? Aquilo que deixa meu coração tocar e vibrar, que todo mundo entende que aquilo é a minha verdade. Esse é o lugar da mulher selvagem, tá? Quando a gente não sabe onde está a nossa mulher selvagem, ou a gente exige demais, ou a gente exige de menos, a gente está sempre cansada, a gente está com sensações de aridez com a vida, com sensações de depressão, de confusão, caladas, sem significado e sem criatividade. Aqui eu quero deixar muito essa palavra da criatividade, porque criatividade tem muito a ver com cocriação. E é uma frase que ela coloca muito legal aqui, que ela fala assim, eu vou trazendo algumas frases para nós, ela fala assim: o coração das mulheres não se encontram dentro do seu próprio coração, não se encontram nos olhos. O coração das mulheres se encontram nos ovários, pois é aonde que ela fecunda a própria vida. E aqui a gente não está falando de fertilidade, só uma fertilidade física, mas a gente está falando daquilo que, onde é o seu dedo de Midas, aonde você toca que vira ouro. Aonde é aquele lugar dentro de você que, se você cozinha, você é a melhor cozinheira. Aonde você trabalha, você é a melhor assistente social, ou a melhor médica, ou a melhor advogada, porque você faz com aquilo que a sua alma sabe. E aí é uma coisa que sempre todo mundo me pergunta, né? Qual seria um lugar que a gente pode ler, que a gente pode encontrar com o feminino, né? A gente pode encontrar muito com esse livro, mas existe também sempre um livro interno nosso, que a gente precisa ler, que a gente precisa se colocar, né? E aí tá muita função da homeopatia, da gente realmente ouvir e contar as nossas próprias histórias, tá? Quais são, então, outras formas da gente lidar? Magazine Aline, seja bem-vinda. Uma outra questão que a gente fala sobre a criatividade, né? Quando a mulher ela tá no seu lugar, preenchida das suas verdades, ela começa a saber também enfeitar a vida, não só para ela, mas para os outros. Então ela começa a transbordar dela. Ela fala aqui, né, que uma mulher sábia é aquela que sabe recolher os ossos, né? O que significa isso? É muito estranho falar ossos, mas né, que é o simbólico disso? Quando a gente fala de ossos, é da nossa estrutura, né? Vamos pensar no nível mais amplo da psique, né? Não só do osso físico, mas quando a gente fala de recolher os ossos, é recolher a nossa essência, é pegar aquilo, pegar os nossos cacos, sabe? Briguei com fulano, terminei, ou saí daquele emprego, o que me sobrou? Qual foi o esterco dessa experiência? Ela fala muito sobre isso. Como que você está cavando, você está escavando as suas experiências. E aí é muito interessante, e eu gosto muito de dizer isso, que ser mulher é ser experiência. Então, às vezes a gente fala assim, não, eu não vou em tal coisa não, porque, sabe, eu tô cansada, e aí começa a se dar desculpas. Não vou fazer isso não, sabe por quê? Porque eu vou encontrar fulano, e aí a gente começa a ter evitações. E quando a gente começa a evitar caminhos, a gente também começa a evitar soluções. Então, é muito importante que a gente faça esse recolhimento. Olha, naquele emprego eu aprendi isso. Então, parte, né, para o aprendizado, parte para um novo emprego, parte para uma nova experiência. E aí o seu repertório interior vai ficando muito mais fortalecido, tá? Ela coloca uma outra parte que é muito interessante, que fala assim: a partir dos seus ossos, acrescente os seus músculos, acrescente sangue. O que significa isso, né? A partir da sua estrutura, dê vida. O que é sangue? É vida, né? Então, quando você for viver algo, que você viva algo com profundidade, né? Esse é um grande encontro da mulher selvagem, tá? Alguma dúvida até aqui? Quem já leu, conta aí. Fala assim. Alguém já leu? Uma outra coisa que é muito interessante, né? Quando ela vai falando aqui, né? A mulher,
que está conectada também com a sua... Cláudia ainda não leu. Está excelente. Ganhei o livro de uma amiga e está na minha lista. Sim, não deixem de ler esse livro, por favor. Uma coisa que é bem interessante da forma de ler. Leiam degustando. Boa noite, Celinha. Seja bem-vinda. Degustem profundamente, sabe? Fiquem, vai para um café, às vezes leiam com uma amiga. Existem várias formas de ler, porque senão a gente fica, às vezes, muito no intelecto. E essa forma só no intelecto é muito, muito ruim, assim, porque a gente não vai ter uma profundidade na leitura, tá? Então, pode ler no intelecto em um primeiro plano, mas em um segundo plano, vejam, né? Incomodou? Nós estamos falando de mulheres que correm com os lobos, Celinha. Na hora que incomodou, parou e faz essa reflexão. O que nesse conto isso me incomodou? E aí você escreve, né, faz uma perspectiva, leva para o seu analista, homeopata, né? Cada um vai levar para o seu ambiente de reflexão, tá? Uma outra questão que aqui ela traz, né? A importância da gente olhar para os ciclos. Quando uma mulher está conectada com o seu lado selvagem, ela sabe, e aí é muito importante a gente estar em contato, né? Com alguém que vai nos ajudar nessa escuta, seja um homeopata, seja um psicanalista, né? O que vocês gostarem. A gente dar um lugar para aquilo que é vivo, viver, e aquilo que é morto, morrer. Essa aqui é uma parte muito importante da nossa live. Por quê? Muitas mulheres, às vezes, arrastam aquilo que já deveria morrer e a vida começa a entrar em estado de putrefação. Então, é uma parte que ela coloca, né? Vamos deixar os mortos cuidarem dos mortos, né? E a gente cuidar daquilo que é vivo em nós e deixar esse jardim interior florescer, né? Aquilo que é árido, né? Eu aprendo com o árido. Aquilo que é suculento, eu aprendo com aquilo que é suculento. E aquilo que for florescido, eu também permito florescer, né? Deixa eu ler aqui. Sim, já li, mas sempre escolho um conto de uma forma intuitiva. Isso é muito legal, o que a Ali tá trazendo aqui para nós, que às vezes a pessoa pode ler de uma forma fragmentada também, né? E assim, eu brinco que Mulheres que Correm com os Lobos é como se fosse quase uma bíblia para mim, porque às vezes a gente abre justamente na parte que a gente mais precisa, né? Assim, acabei de abrir aqui agora, né? Eu tinha escrito para mim aqui, casas e asas, né? Então a gente vai brincando com essas metáforas e geralmente quem tá com dificuldade de ler de uma forma que para também, pode estar às vezes muito na polaridade masculina, tá? Por quê? Que é um livro rápido, que é um livro, né? Então essa forma de escolher, degustar, isso é uma forma muito feminina da gente ler, tá? Só trazer mais um pedacinho aqui para nós. O que a gente pode fazer também para a gente conectar com esse fôlego interior nosso, né? Ir para a natureza, meditar, ter a arte, ter a dança, estar com outras amigas, escrever, tamborilar, tá? Ela vai colocar várias questões, várias orientações, né? Pra gente pensar de como a gente pode lidar com essa mulher selvagem. Porque muitas vezes ela tá ali escondida, ela pode às vezes não tá podendo se mostrar, ou quando eu mostro a minha mulher selvagem, às vezes eu incomodo. Tudo isso pode acontecer, mas uma coisa que ela sempre coloca aqui também, você está honrando a sua mulher, né? Ela coloca essa pergunta aqui. E aí a gente vai ter um uivo. O que é isso, né? Um canto. O que a nossa alma está querendo cantar, né? Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma metáfora, né? Às vezes a mulher, dentro da alma dessa mulher, ela canta samba. Mas a vida está pedindo para ela cantar funk, por exemplo, né? E quão verdadeira a gente está sendo de acordo com as nossas verdades. Então, quando eu estou conectada com essa percepção, com essa intuição, com essa verdade minha interior, eu vou saber cantar as minhas canções, né?
Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. E o Barba Azul conheci pela minha psicóloga na época, porque eu vivia um relacionamento que não dava conta e foi muito libertador pra mim. Sim, o Barba Azul é um transformador, porque nós vamos ter uma live só sobre o Barba Azul, e aí a gente vai seguindo também uma live só sobre pele de foca. Hoje eu quero só trazer nessa importância da gente estar com esse livro no nosso campo, tá? Assim, mas o Barba Azul, ele é um dos contos mais importantes do livro, ao meu ver, porque é a hora que a gente tem um contato com a nossa iniciação, né? Então, ele coloca ali, né, que, na verdade, muitos homens são na nossa vida, não somente homens, são caminhos iniciáticos. Então, esse homem, ele vai descortinar para nós, né, esse lugar do conto de fadas, do romantismo. Claro que a gente sabe que o amor existe, o amor pode existir, mas não precisa ser um conto de fadas Disneylândia, né? Falando em Disney, talvez uma das princesas ou dos elementos mais importantes que a gente tenha, se a gente for olhar para essa mulher selvagem nossa, é a Pocahontas. Quem aqui depois fala que se conecta com a Pocahontas, para mim é uma das que eu mais me conecto. E depois eu vou postar para vocês uma foto. A Pocahontas, ela sempre conversando com uma árvore. O que ali significa, né? Na verdade, é ela e a parte sábia dela, né? A árvore, aquilo que é firme, que é sólido. Então, a gente precisa entrar em contato com essa parte sábia nossa, né? Eu pus uma caixinha de perguntas e a Célia colocou para nós, né? Sobre o espelho. É muito importante a gente olhar no espelho e reconhecer. Conhecer e reconhecer. Então, qual que é o primeiro passo? Conhecer nossa mulher selvagem, né? Eu sei que existe dentro de mim essa mulher selvagem, eu já precisei conectar com ela, e aqui ela vai dizer, se você já conectou, né? É uma pergunta, e em que momentos que eu conecto. Então, muitas mulheres, às vezes, se conectam quando estão num movimento de extrema solidão na vida. Terminou um relacionamento, terminou um casamento, ou o filho passou mal. Então, às vezes, esses desafios é o que ela diz do esterco. Nesses desafios, a gente encontra, dentro da aridez, algo que vai nos trazer a nossa selva. Isso é muito legal. Quando a gente encontra com a nossa selva, com aquilo que é mais selvagem, a gente encontra também com aquilo que é o nosso self, que é aquilo que é o que é mais primitivo, o que é mais essencial, tá? E aí ela vai trazendo formas de... Exatamente, a conexão comigo veio de um momento de um desafio gigantesco. Mas às vezes é nesses desafios que são portas, né? Ela coloca aqui no livro muito sobre isso. Cada cicatriz é uma porta. E aí, se você ainda não teve esse momento, né, de se conectar com aquilo que é mais primitivo em você, com essa mulher que não precisa estar sempre arrumada para ser amada, que não precisa ser sempre de alta performance para ser amada. Esse lugar é o lugar da mulher selvagem. Que está, às vezes, de calça de moletom, mas está feliz, né? Ou pode estar arrumada também e está feliz, né? Mas que sabe a sua essência. Essa é a parte que eu quero deixar muito aqui para vocês. E como é que a gente encontra essa essência, né? Eu gosto de brincar muito com os elementos do flamenco. Então, no flamenco a gente tem muitas palmas, né? E na palma a gente aperta e aqui a gente conecta, né? Pode pensar na conexão do feminino e do masculino. Existe um espaço muito estreito entre uma palma e outra. Mas na hora que a gente faz esse movimento, né? A gente está extraindo o nosso melhor. E o nosso melhor não necessariamente precisa ser perfeito. É a forma como eu comecei a live. Então, a gente pode ter o nosso feito de perto, né? O nosso extrato da nossa questão, né? Do nosso melhor. E ali, esse melhor, essa dificuldade, esse desafio, pode se tornar o melhor perfume ou o melhor extrato de cura, né? Outra frase aqui também que eu gosto demais, que ela fala que os antigos anatomistas diziam que tinha um grande amor pelo nervo auditivo, porque o nervo auditivo levava em 3 caminhos diferentes. Levava no caminho para ouvir as coisas comuns, para ouvir a arte e para ouvir a alma.
Então, esses 3 caminhos são caminhos muito bonitos. E o que a gente quer dizer com a escuta, né? Quando a gente fala desse ouvir profundo, né? Que tem vários caminhos, a gente dá valor às coisas corriqueiras da vida, né? Às vezes a gente fala, quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, quero fazer residência, mas esquece a vida comum, o arroz com ovo e tá querendo a lagosta, né? Então, é muito importante a gente conectar com aquilo que é a nossa natureza. Hoje eu tô o quê? Nervosa? Hoje eu tô ansiosa? Hoje eu tô em qual fase do meu ciclo? Hoje, como é que tá a minha menstruação? Né? Gente, desculpem que do lado da minha casa aqui tá um tanto de criança gritando, então não reparem se ouvirem alguma coisa por aí. Mas o que é muito importante em termos dos ciclos, né? Quando a gente tá na nossa menstruação, o que eu deixo, igual a frase que eu disse anteriormente, o que eu deixo viver, o que eu deixo morrer? Eu apenas tampono a minha menstruação com um OB? Ou eu ponho um copo e eu destino isso, né, para a natureza, né? Às vezes o caminho certo não é o mais fácil. Pocahontas, que linda essa frase, Shakespeare, obrigada. É exatamente isso, né? Ela tem um encontro com o vento, né? É uma das músicas da Pocahontas, né? Então ela tá ali o tempo inteiro mostrando que a conexão com a natureza interna e externa é a coisa mais linda que tem, né? É muito, muito bonito. Quem puder assistir depois com esse olhar, né, para os contos de fadas e para o nosso feminino profundo, é muito bom, tá? Alguma dúvida até agora? Nelma, bem-vinda. Tá boa? Cândido, bem-vindo. Bem-vindo, Adolfo. Uma coisa aqui também que ela coloca aqui que é muito lindo, que é o nosso cultivo da nossa vida interior através do nosso faro. E aí a gente volta para o exemplo do lobo, tá? O lobo, ele vai trazer qual livro? O livro Mulheres que Correm com os Lobos, tá? O faro, né? O que vai falar sobre o faro? A gente precisa sempre lembrar de uma forma da gente conectar com o nosso feminino é através da nossa intuição. Então, primeira coisa, conectar com a intuição. Mas não adianta a gente só conectar com a intuição e depois não fazê-la, né, valer, vamos dizer assim. Então a gente fala, mas eu até ouvi isso, mas eu não fiz disso algo, né? Então, se você ouviu a sua intuição, né, dê vazão a isso, o caminho X, o caminho Y, né? Então isso tem muito a ver com esse olhar para o micro e para o olhar para o macro. Então, vamos pensar nas medicações homeopáticas, por exemplo. Às vezes a mulher tá ali, tá numa situação de aridez, tá numa situação, né, de desconexão, e a gente pode pensar, ela tá ansiosa, ela tá nervosa, e a gente pode usar uma camomila, né? Então, não só a gente olhar para a medicação em termos da planta, mas o que eu tenho dessa planta, né? Eu preciso verdejar em campos. Ou, por exemplo, tem plantas que estão ali no topo de uma colina e estão sozinhas. E aí a gente pode fazer uma analogia. Por que essa planta está sozinha? Por que às vezes eu estou sozinha? O que eu preciso me conectar? Qual sentimento eu preciso trazer para a minha vida? Né? Quando a gente fala da mulher e do sentir, as mulheres estão muito cansadas porque às vezes elas estão gastando tempo e energia com aquilo que a alma delas já não quer. Né? Então, tá exausta de um lado e desnutrida de um outro. Por quê? Porque não fizeram essa conexão com o seu sentir mais profundo. E quando a gente fala de sentir, não é afundar no sentir, é surfar no sentir, né? Eu aproveito, eu entendo, muito mais do que entender, eu sinto, eu me coloco, mas eu não fico agarrada, apegada naquele sentimento. Eu faço daquele sentimento um extrato. E aí eu testemunho. Isso também é bem importante, tá? Eu me coloco como uma observadora de mim. É como se eu mesma fosse a minha própria terapeuta ou minha própria médica, né? Então esse lugar é muito importante. É um lugar da gente alcançar um outro nível de consciência. E aí a homeopatia
né, e outras práticas também conseguem trazer muito isso para nós. Quando eu falo, eu curo. Quando, né, eu me coloco, eu conto as minhas histórias, e eu não fico só nas minhas historinhas, nos meus dramas, mas o que eu quero aprender com essa história, aí eu entro em um outro nível de conexão, tá? Alguma outra dúvida? Quem quiser, pode ir mandando por aí. Hoje eu vou ficar um pouquinho, não vou me ater mais, assim vou ficar, a gente vai fazer umas lives mais curtas, mas a grande questão que eu quero muito trazer para vocês aqui, que é uma palavra que ela coloca muito para o início do livro, que é a mulher ter intimidade. Então, quando eu disse sobre conhecer e reconhecer, conhecer em grego significa ter intimidade com. E como é que a gente tem intimidade com a gente mesmo? Investindo tempo na gente, tempo de qualidade. Então, toma um chá consigo, medita, né? Já até falei isso no início da live, mas é bom a gente repetir. Então, dançar, né? Cultivar coisas que não sejam só pelos livros, mas também nas relações, fazer outros laços, né? Pintar, né? A arte tá aí muito para a gente concretizar o nosso feminino de uma forma diferente, tá? E aí a gente vai criando essa intimidade e vai se reconhecendo. Reconhecer pode ter a ver com conhecer de novo, né? Eu me conheço de outros lugares, de outros papéis e até de lugares que eu nem tenho papéis, vamos dizer assim, que eu tô ali desnuda para mim, né? Esse lugar é muito importante, da gente se olhar nua diante do espelho. E não é só nua de pelada, mas de, né, eu tô aqui também vulnerável, né? Esse lugar é muito lugar do feminino. É bom ser forte? É. A gente dá conta de muita coisa, mas quando não der, que a gente peça ajuda. Esse é o lugar da mulher selvagem. Esse é o lugar da mulher que sabe e está dentro da sua selva, porque na selva tem urso, tem pássaro, tem lobos, tem animais, tem formigas, mas também tem animais perigosos. E a grande questão aqui é a gente saber também fazer essa seleção dentro de nós, né? O que dentro de mim, das minhas animalidades, estão perigosas ou já estão domesticadas, né? O que dentro de mim eu já consigo expor da minha própria natureza, o que eu ainda quero reconhecimento ou que eu quero deixar com mais intimidade. Então tudo isso a gente vai percorrendo um caminho dentro de nós. E uma das grandes palavras que a gente precisa sempre lembrar quando a gente fala também de mulher selvagem é evitar a comparação. Então eu te vi na Praça da Liberdade, na festa francesa. Me senti íntima, embora você não me conheça. Oh, pode mandar. A próxima vez que você me ver, pode me cumprimentar, viu? Por favor. Depois manda seu nomezinho aqui, que tá sem seu nome, tá? Até perdi, desculpa. Ah, quem mandou essa figurinha repetida, é isso aí. Todos nós somos boas figuras, né? E aí, essa palavra que você diz é muito importante, né? A mulher, ela está exposta, ela está ali se colocando nesse lugar comum, né? Eu tô na festa, eu tô na praça, eu tô na live, eu tô no meu trabalho, eu tô de calça de moletom, eu tô de unhas ruídas um dia de unhas postiças, mas a única coisa que eu sempre peço a mim mesma e a Deus, né? Que apenas as minhas unhas são postiças. Então, eu acho que essa é a grande questão que eu quero trazer aqui para vocês, que é o grande convite homeopático, que é o grande convite da gente olhar para a gente mesmo nos nossos ciclos, né? A gente está na nossa verdade, né? O que eu sempre pergunto, a primeira frase que eu pergunto para as minhas pacientes, qual é o seu nome, né? Para ver se elas se reconhecem, qual é o motivo de você estar aqui, para ver se elas têm clareza, e terceiro, vocês querem mudar, né? Para mim isso é muito importante, ver a disposição da mudança, e depois eu pergunto quais são as suas verdades, porque eu quero ver aonde essa mulher quer ir e se elas querem ajuda, porque
quando a gente se coloca, né, com essa ajuda amorosa, essa ajuda de sentar, de estar nos lugares comuns, a gente consegue ser extraordinária. Esse é a grande recado que eu quero deixar para vocês. Para finalizar, eu quero trazer a última frase que ela coloca aqui, que é: não se reconhece uma mulher pela pele que temos no rosto. Reconhece-se a mulher pela... Ai, que lindo aqui, ó. Uma definição da homeopatia, uma volta para mim. Que lindo. Reconhece-se uma mulher não pela pele do rosto. Reconhece-se uma mulher pela pele dos seus pés, pois é aonde que ela caminha. Então eu desejo que com essa live você consiga caminhar em caminhos mais profundos dentro de você, seja com homeopatia, seja com a constelação, e que vocês, né, contem comigo com atendimentos, com constelação ou com outras questões, para a gente conseguir galgar um feminino mais saudável, mais amoroso e, sobretudo, com mais consciência. Um beijo grande.